Olá, muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Perspectivas aqui no SBT News. Hoje, como vocês já conseguem acompanhar aqui, a gente recebe no nosso estúdio do SBT News o presidente do PSDB, Marconi Perillo, que já foi governador de Goiás, né? Perillo tem agora o desafio de encontrar um caminho para o PSDB, partido que já governou o país por 8 anos, e aí tem visto o tamanho do partido reduzir consideravelmente. Por isso, nessa conversa, nós vamos falar bastante sobre esse assunto, sobre as eleições municipais, oposição ao governo Lula e também a tragédia do Rio Grande do Sul. Presidente, muitíssimo obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. É com muita satisfação que a gente começa essa entrevista agora. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos os telespectadores e também internautas que nos acompanham aqui nessa entrevista. É um prazer falar com vocês. Presidente, o presidente Lula escolheu o Paulo Pimenta para coordenar ali, comandar o Ministério Extraordinário, né, em relação à reconstrução do Rio Grande do Sul. O estado que é governado por Eduardo Leite, do seu partido, PSDB, o senhor sentiu, como é que o senhor viu essa indicação? Qual foi a avaliação que o senhor faz? O senhor avalia, teve uma polarização em relação a essa questão dessa tragédia, na sua avaliação? Bom, eu preciso fazer alguns comentários aqui a respeito desse tema. Primeiro deles, nós estranhamos no início o fato de o presidente não ter conversado com o governador, alinhado com ele essa questão da autoridade que foi criada para apoiar a reconstrução do Rio Grande do Sul. Eu também achei meio estranho o próprio ato em si, num momento de tragédia, de muita tristeza, muita angústia e de incertezas. Parecia que estavam comemorando uma grande vitória, um gol, muitas risadas no palanque. Quem viu o governador percebeu um governador extremamente conciso, um governador recatado, sério, porque o momento no Rio Grande do Sul não é para brincadeira, né? Então achei que aquela cerimônia toda era meio desnecessária, não precisava daquilo. Você quer anunciar a presença de uma autoridade para ajudar um Estado em dificuldades extremas, com tanta gente em luto, com tanta gente sem abrigo, sem casa, sem perspectiva, sem emprego. Não precisava daquilo, bastava ir numa cerimônia simples, estou trazendo para cá o ministro tal, para poder ajudar. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que agradecer também o fato de que todo o Brasil está direcionando seus esforços, seus pensamentos, suas orações para o Rio Grande do Sul. É incrível o quanto o brasileiro é solidário, o quanto o brasileiro se preocupa com os irmãos. E eu fico pensando assim, o Rio Grande do Sul lá atrás, no século XIX, pensou numa separação do Brasil, quer dizer, com aquela guerra, a guerrilha que houve lá naquela época, separatista. O Rio Grande do Sul queria se emancipar, a Revolução dos Farrapos, né? E hoje o Rio Grande do Sul percebe o quanto é importante a unidade brasileira, né? O Brasil inteiro está lá apoiando o Rio Grande do Sul nessa fase difícil, dramática. É importante que o governo federal esteja junto, que todos os municípios estejam unidos, o governador tem feito um esforço extraordinário, mas assim, é mais importante que as coisas aconteçam. Foi anunciado um aporte de 50 bilhões e, pelo que eu soube, 47 bilhões em empréstimo. O Rio Grande do Sul já é, historicamente, um dos estados mais comprometidos com dívidas do país. O Rio Grande do Sul deve cerca de 98 bilhões de reais. Não são dívidas contraídas pelo Eduardo Leite, por outros governadores no passado. E agravado pela crise previdenciária muito forte. Então, se vai se ajudar o Estado na reconstrução, é preciso aporte a fundo perdido, porque o Estado não tem dinheiro para arcar com operação de crédito. Então, toda ajuda é importante, mas é mais importante ainda que essa ajuda seja uma ajuda para valer mesmo, porque não é o governador que está precisando de ajuda, é o povo do Rio Grande do Sul, é o Estado grandioso. Eu sempre digo, quando vou ao Rio Grande do Sul, quando falo sobre o Rio Grande do Sul, que os gaúchos são os bandeirantes do século XX. O papel que os bandeirantes desenvolveram no passado, rumo a Goiás, ao Paraná e a tantos outros lugares, foi o papel que os bandeirantes gaúchos desenvolveram e desempenharam no século XX, buscando terras distantes como Goiás,
Mato Grosso do Sul, chegando a Rondônia, Roraima, enfim, os gaúchos foram para essas terras todas e foram fundamentais na construção do agro desenvolvido e tecnológico que a gente tem hoje. O senhor acredita, então, o senhor fez uma crítica em relação a esse dinheiro que foi anunciado pelo governo federal de 50 bilhões. Qual seria a alternativa na sua avaliação? Não, eu não fiz crítica ao dinheiro, eu fiz crítica à forma. A forma como ele vai ser... Porque eles estão falando em empréstimo. O Estado do Rio Grande do Sul precisa desse dinheiro, até mais do que isso. Mas isso não pode chegar em termos de empréstimo, porque o Estado já tem uma dívida muito grande, como eu disse. Precisa ser a fundo perdido. O Congresso Nacional, acho que está inteiramente pronto para ajudar, como o Supremo Tribunal, as outras instituições, e o governo federal precisa compreender que lá a gente vive um estado de guerra. O estado foi detonado, destruído pelas enchentes. E é preciso que haja um esforço na reconstrução. E não é uma coisa pequena. Você tem que reconstruir casas, você tem que criar cidades novas, tem que reconstruir hospitais, escolas, pontes, estradas. Quer dizer, é uma loucura. É preciso ter também apoio ao pequeno, médio e grande empresários, porque todos eles também tiveram um comprometimento enorme em suas atividades econômicas. A agricultura também, né? 70% da produção de arroz do Brasil, que o Brasil consome, vem do Rio Grande do Sul. E essas plantações, assim, a colheita já tinha sido feita, mas agora, para as novas produções, para as produções que estavam por vir aí, provavelmente deve ocorrer um prejuízo e isso deve equalizar reverberar, na verdade, em todo esse cenário econômico do Rio Grande do Sul. Quando eu falo em pequeno, médio, grande empresários, eu também estou me referindo ao agro. O agro foi muito afetado no Rio Grande do Sul. E é verdade o que você está dizendo. O Rio Grande do Sul contribui com 70% da produção nacional de arroz, além de outros produtos importantes que são trazidos de lá para o consumo no Brasil inteiro. Então, precisa ter todo um arcabouço de políticas públicas e econômicas com vistas a apoiar esse pequeno médio. E o pior de tudo é que há um ciclo vicioso. Se a economia patina, se a economia para por conta de tudo o que aconteceu, você também não tem arrecadação de ICMS. A arrecadação de ICMS de energia, de telecomunicações, de combustível também cai. Então, assim, é um drama, porque o governo precisa desses impostos para pagar folha de pagamentos, por exemplo. E imagina assim, a redução da atividade econômica acaba se transformando num transtorno enorme para o estado do Rio Grande do Sul. Presidente, o senhor teme que a presença do ministro Paulo Pimenta nesse cargo atrapalhe esses trabalhos ali de reconstrução do Estado, que haja uma contaminação política nesse cenário? Eu espero que não. Espero que seja exatamente o contrário. Até porque isso seria desastroso para o próprio governo federal, seria desastroso para o Rio Grande do Sul. Eu espero que haja uma sintonia fina entre a autoridade de apoio à reconstrução e o governador, que é o líder legítimo, constitucionalmente eleito pelo voto popular, é a maior liderança do Estado. Então, eu sinceramente espero que não haja qualquer tipo de contaminação e que não transformem essa tragédia num palanque político. Eu acho que o bom senso prevalecerá. E, nesse aspecto, o governador Eduardo Leite é um mestre em termos de diplomacia, de serenidade, de equilíbrio. O Brasil está precisando muito de gente equilibrada, de gente sensata. E o Eduardo Leite é um dos exemplos do que a gente precisa no Brasil. Serenidade, equilíbrio, firmeza para tomar as decisões certas. Presidente, vamos falar agora um pouco sobre eleições. O PSDB que minguou nos últimos anos, se a gente for avaliar, né, tem elegido cada vez menos deputados, senadores também. Na última janela partidária caiu de 531 para 345 prefeitos, né? Queda de 35%. Por que o partido tem perdido tantos prefeitos assim? Olha, eu diria que o PSDB é um sobrevivente. Nós tivemos o governo federal até 2002, ou seja, já se vão 22 anos que nós deixamos o governo federal com o Fernando Henrique. Os 8 anos dos nossos governos foram tão marcantes que nos deram longevidade na vida pública brasileira, no contraponto ao PT. Até porque o PSDB sempre foi um partido muito coerente. O PSDB sempre se posicionou contra o PT, contra o lulopetismo, e
Mas o que nos fez sobreviver? Além do legado do FHC, Plano Real, medicamentos genéricos, lei de responsabilidade fiscal, lei Candir, que deu suporte ao que o agro é hoje, o Fundef, telefone na mão de cada brasileiro, quer dizer, essas coisas todas foram fundamentais para a modernização e para o crescimento do Brasil. Mas, além disso, nós governamos, ao longo do tempo, desde a redemocratização, 18 estados brasileiros. Em estados como São Paulo, nós tivemos 7 governos. Em Goiás, 4 governos. No Ceará, 5 governos. Em Minas, 4 governos. E por aí vai. E esses governos locais, regionais, foram muito eficientes. E isso fez com que o PSDB se mantivesse com candidaturas à presidência da República até 2018. Desde a redemocratização e a primeira eleição para a presidência em 89, o PSDB nunca tinha ficado fora do pleito nacional, da disputa nacional. E em 22 nós tivemos a primeira eleição com o PSDB fora. E isso foi um erro crasso, foi um equívoco enorme não ter candidato a presidente da República, porque os nossos candidatos sempre foram muito preparados e sempre apresentaram alternativas factíveis, viáveis ao Brasil, longe da polarização, mas apresentando coisas consistentes. O fato de termos feito vários governos e também capitais, se a gente contar prefeitura de capitais e governos estaduais, nós tivemos influência forte em 24 estados brasileiros. No Piauí, por exemplo, nós nunca tivemos governo, mas tivemos várias administrações na prefeitura de Teresina, que foram administrações que marcaram a história de Teresina, e por aí vai. Isso foi um diferencial para nós. Nós chegamos a esse número aí de 13 deputados federais, 18 se a gente contar a federação, por conta de erros nossos mesmo, de equívocos nossos. Faltou planejamento, faltou estratégia, faltou candidatura à presidência, faltou um plano para o Brasil. Isso não vai acontecer daqui para frente. Nesse caso, essa ausência numa candidatura de um presidenciável nas últimas eleições foi muito de uma briga interna ali de alas, por exemplo, de Dória e Eduardo Leite? Foi muito em função disso. Houve uma prévia para que o Dória fosse candidato a presidente. Depois não deixaram, segundo o Dória, não deixaram ele ser candidato, mas por conta da política de São Paulo. Eu queria que depois que o Dória desistiu, que o Eduardo Leite voltasse a ser candidato a presidente. Era legítimo que ele fosse. Mas o partido não deixou que ele fosse candidato, porque priorizaram a eleição de São Paulo. O PSDB de São Paulo queria o apoio do MDB, e aí fizeram um acordo para que o MDB tivesse o candidato à presidência, que era Simone Tebet, e o PSDB tivesse o governo de São Paulo. Esse foi um erro extremamente grande e nos custou muito caro. Isso não vai acontecer. Nós teremos candidato à presidência em 26, teremos palanques regionais fortes com candidatos ao governo, ao Senado, e nessa eleição agora nós já temos pelo menos 10 pré-candidatos a prefeituras de capitais, candidatos importantes. Já temos cerca de 1.200 candidatos a prefeituras e cerca de 800 candidatos a vice-prefeituras. Presidente, inclusive já falando sobre prefeitura, então, no seu estado mesmo, o estado de Goiás, onde o senhor governou durante 2 mandatos ali, o próprio PSDB perdeu muitos prefeitos que foram para o União Brasil, partido do atual governador Ronaldo Caiado, né? Então, o que aconteceu ali? Assim, por que muitos prefeitos acabaram migrando, saindo do PSDB e indo para o União Brasil? Esse fenômeno não acontece só lá. Isso acontece onde os governadores estão no poder, mandam, né? Em São Paulo, por exemplo, o que aconteceu com o PSDB foi o fato de a gente ter perdido o governo. Mas não só, em Minas também, quando o AES saiu do governo, e o Anastasia, os governadores são fortes. Eu fui, por exemplo, a Pernambuco, e lá nós tivemos a filiação, no dia que eu fui, de 30 prefeitos, ao partido da governadora Raquel, que é do PSDB. Lá em Mato Grosso do Sul, nós temos 70% dos prefeitos. O governo é do PSDB. No Rio Grande do Sul também nós temos um número muito significativo de prefeitos, porque o governo é nosso. Em Goiás, além do fato da gente não ter o governo, e a gente sobrevive heroicamente lá na oposição, o Caiado é um líder extremamente autoritário e arrogante e agressivo. Onde o prefeito não é do partido dele, ele manda a polícia fazer busca e apreensão. Inventa lá um motivo e os prefeitos morrem de medo. A truculência é muito grande em Goiás. Só quem conhece um pouco de perto a política de lá sabe dizer o que a gente enfrenta lá.
Presidente, o senhor citou a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, inclusive, que é um nome super importante no partido, né? Ela estava em vias, inclusive, de sair do PSDB, havia essa polêmica muito grande, se falava muito disso nos bastidores, para se aproximar mais do presidente Lula. Inclusive, numa entrevista muito recente agora, ela disse que o PSDB precisava saber quem queremos ser, aspas, inclusive, da governadora Raquel Lira. Um nome importantíssimo para o seu governo, primeira governadora mulher de Pernambuco, do estado de Pernambuco. Como é que o senhor avalia esse cenário com essas tratativas com a governadora Raquel Lira? Eu passei 2 dias em Pernambuco e tive várias conversas com a governadora Raquel, que, aliás, fez um ano difícil, que foi o ano passado, de muitas reformas, de muito enxugamento, de muita austeridade fiscal. E esse ano ela começa agora a colher os frutos do trabalho que ela fez. Ela vai investir muito em obras, em social, e eu tenho certeza que a governadora Raquel terminará o governo dela muito bem avaliada, porque ela é uma pessoa muito competente. Foi 2 vezes prefeita de Caruaru, excelente prefeita, por sinal, e é uma governadora muito competente. Ela vive todas essas dificuldades de ser mulher, tem muito machismo na política, e lá ela enfrenta isso muito também. É o estado do presidente Lula, ela tem que, como qualquer governante, ter uma boa relação com o governo federal, para que o estado não pereça com isso, não perca com isso. E ela está fazendo a melhor política, ela tem toda a liberdade para poder ter a relação que ela precisar ter com o governo federal, com o presidente. E ela sabe também que, por outro lado, nós temos uma posição diferente do PT. Não é de agora, não. É desde o nosso nascimento. Sim. Desde 88, o PSDB é um partido que se contrapôs ao longo do tempo ao PT. Nós somos adversários do PT, não somos adversários da cintura para baixo, no baixo nível. Tudo aquilo que foi importante para o Brasil sempre tem o apoio das nossas bancadas no Congresso. A reforma tributária, por exemplo, teve o apoio nosso. E outras matérias que forem importantes para o Brasil terão o nosso apoio. Agora, nós somos um partido que tem coerência histórica e nós somos oposição ao Lula. Mas a própria governadora fez um apelo para que o PSDB se aproximasse um pouco mais do governo. O PSDB também não apoiou o governo Bolsonaro. Nós não ganhamos com eles. No dia que a gente ganhar a eleição para presidente, nós vamos formar o nosso time, ou com um candidato nosso, ou com alguém que a gente apoiar. A governadora Raquel tem feito apelo, sim, para que o PSDB fique se aproxime mais independente. Mas não é o que a direção do partido decidiu. O PSDB tomou uma decisão desde a convenção, que é oposição. Oposição no alto nível, no nível das ideias e dos projetos. Por exemplo, como não ser oposição a algumas falas, algumas declarações do presidente que deixam claro o apoio dele à Venezuela, à ditadura na Venezuela, à ditadura em Cuba, à ditadura no Irã, acenos para o Hamas. Não está certo. Nós não somos a favor disso, em hipótese alguma. Como também temos uma preocupação enorme aos acenos que o governo tem feito, o governo Lula, em relação à irresponsabilidade fiscal. Se o Brasil não tiver muita responsabilidade fiscal, não for muito duro em relação à gastança, daqui a pouco nós vamos ter inflação de volta, vamos ter os juros que não vão cair, vão começar a crescer de novo, e a gente vai acabar vivendo de novo uma política de incertezas. Nós temos autoridade moral para falar de responsabilidade fiscal, porque o PSDB foi o autor da lei de responsabilidade fiscal e porque nós fomos o partido que conseguiu domar a inflação, acabar com a inflação, criando o Plano Real. Então, no DNA do PSDB está a responsabilidade fiscal e a responsabilidade administrativa e política. Presidente, essa sua resposta me traz 2 questionamentos importantes. Eu vou começar por um, falando sobre esse discurso que o PSDB ainda adota bastante, de relembrar muito vitórias que aconteceram no governo de FHC, que a população jovem não lembra, não viveu, não conhece. E as urnas têm mostrado cada vez mais isso, de que não adianta reviver muito esse passado, né? Para se construir hoje um legado e para se construir hoje uma vitória nas urnas. Como é que o PSDB avalia isso? O que eu percebo é que, com o advento das redes sociais, que deu voz a todo mundo, né? Houve um aumento considerável do sectarismo, da polarização extremada, né? De uma política de extremos e principalmente de ódio. O PSDB prega não é o ódio.
Eu voto no Lula porque eu não gosto do Bolsonaro. Eu voto no Bolsonaro porque eu não gosto do Lula. Nós queremos que acabe no Brasil essa política do não. Não ao Lula, não ao Bolsonaro. A gente quer algo que seja sim, sim a favor do Brasil, com rumo, né? Um foco e entrega. O PSDB é um partido de entregas. A gente fala muito do nosso passado, porque quem não tem passado não tem presente e muito menos futuro. Se nós somos capazes de fazer lá atrás, se nós temos um time eficiente, competente, que é capaz de formular e de realizar, por que não falar disso? O que a gente vê hoje? Tem muita gente na política que ganha por conta de discurso nas redes sociais, nas mídias sociais. E discursos, às vezes, ensandecidos, enlouquecidos. As pessoas falam para a galera, não estão nem um pouquinho preocupadas com o país. E são pessoas completamente desprovidas de conteúdo intelectual, desprovidas de preparo para poder botar a mão na massa. É fácil falar, é difícil fazer. E o que a gente vai fazer nessa eleição é o seguinte, é mostrar a diferença nossa com esses aloprados, de um lado ou de outro, que falam, usam as redes sociais, alugam o ouvido das pessoas, convencem muitas pessoas de boa fé, mas se você pegar e enxugar, não dá nada, não vira nada. A política tem que ser algo mais sério. Lugar para gente que gosta de fazer teatro, ou que gosta de ser artista, é na televisão, é no teatro ou no circo. Não é na política. Política mexe com a vida das pessoas. Se você tem um bom político, um bom gestor, você ajuda a melhorar a vida das pessoas. Se você tem um mau gestor, você piora a vida das pessoas. Vamos falar um pouco do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, na verdade, presidente, porque o PSDB sinalizou que apresentaria ali o candidato a vice de Tabata Amaral do PSB, né? Seria o apresentador José Luiz Datena. Datena conseguiu apoio interno ali para ser candidato a prefeito. Qual seria o rumo da legenda final? O PSDB sempre teve um protagonismo enorme no estado de São Paulo. O PSDB governou 7 vezes São Paulo, estado, e 3 vezes a cidade de São Paulo, com administrações de excelência. O Serra foi um grande prefeito, o Bruno Covas, 2 vezes. Ele teve a trajetória dele interrompida com a morte, jovem ainda, com câncer, mas foi um prefeito sério, de entregas, muita responsabilidade. Então o PSDB, nessa eleição, sempre disse que gostaria de continuar como protagonista. Afinal de contas, o último pleito em São Paulo foi vencido pelo PSDB. Aí eu me esqueci do Dória. O Dória também foi prefeito pelo PSDB. Então, nós queremos ter candidato a prefeito. Nós não falamos em momento algum que a gente teria candidatura de vice desse ou daquele, ou daquela. O PSDB convidou o apresentador Datena para se filiar ao partido. Ele, depois que se filiou, disse que gostaria de ser candidato a prefeito. Nós o convidamos e demos a ele todo o nosso apoio para que ele lance a candidatura dele agora, a pré-candidatura, comece a preparar o plano de governo e comece a se reunir com as pessoas da cidade para discutir o futuro de São Paulo. O PSDB tem candidato a prefeito de São Paulo e esse pré-candidato é o Datena. Agora, presidente, o senhor traz o nome de Datena aqui, a gente sabe que Datena já não é de hoje, assim, já flertou com o Bolsonaro, flertou com o Lula ali, né? O PSDB é o seu 11º partido, né? Qual a garantia que se tem ali de que realmente ele vai ser o nome da legenda agora? Eu estive com ele na última sexta-feira e ele me disse que é candidato a prefeito, que quer ser candidato, que quer devolver a São Paulo, que São Paulo deu a ele. E me disse mais, olha, eu já estou com 67 anos e essa é a minha última oportunidade de ter protagonismo e de ajudar a minha cidade. Portanto, eu serei candidato. Foi o que ele me disse. Eu tenho que acreditar na palavra dele. Entendi. Presidente, recentemente o PSDB lançou a 3ª edição daquele documento Farol da Oposição, né? E como é que o partido avalia seguir nessa frente de oposição diante de um Congresso tão minguado de parlamentares ali, né? Dos 81 senadores, só tem 1 senador. Dos 513 deputados, só há 13 deputados do PSDB. Como conseguir mapear tudo isso para seguir numa frente de oposição, de fato? O PSDB sempre foi um partido comprometido com ideias, com posições, firmeza nas posições. Quando o PSDB nasceu, ele nasceu
com a seguinte frase, com o seguinte slogan: longe das benesses do poder, perto do pulsar das ruas. E é assim que nós estamos nos comportando. Se nós fôssemos um partido que ficasse pulando de galho em galho, nós teríamos apoiado o governo A, o governo B, da extrema-direita, da extrema-esquerda, por conta de ministérios, por conta de emendas, por conta de bobagens. Nós somos coerentes, nós temos posições. Isso às vezes nos custa, porque quem tem ministério, tem emendas, tem apoios governamentais, acabam tendo condições de fazer mais deputados. Se nós estamos nessa situação é porque nós tomamos uma decisão desde sempre de termos as nossas posições, as nossas ideias e o nosso lugar na política brasileira. O PSDB é um partido importante na política brasileira. Outro dia o próprio presidente da República disse: olha, saudades do tempo em que o PSDB era o protagonista, era quem disputava com ele, né? Porque nós não fazemos política de baixo nível, mas nós temos firmeza naquilo que a gente pensa e que nós não mudamos. Claro, se for uma mudança para melhor, a gente muda, mas a gente não muda de galho, fica pulando de galho em galho por conta de interesse político, interesse partidário, interesse fisiológico pessoal. O senhor acredita que o PSDB perdeu muito espaço diante da radicalização bolsonarista? Perdeu, nós perdemos boa parte dos nossos eleitores para o bolsonarismo. Mas é engraçado, né? Foi feita uma pesquisa para avaliar os eleitores que não votaram no PSDB em 18, para onde migraram. Em 18, 75% dos eleitores do PSDB migraram para o Bolsonaro. Em 22, essa pesquisa mesmo indicou que quase metade dos eleitores do PSDB migraram para o Lula e quase metade para o Bolsonaro. Então, eu creio que esses eleitores do PSDB ficaram meio sem rumo à medida em que nós não tivemos candidato a presidente em 22. Não tivemos o que apresentar ao Brasil. Se a gente tiver um bom candidato, e teremos em 26, com propostas nítidas, ideias claras sobre o que a gente quer para o Brasil, ancorado no que nós já fomos capazes de fazer, e no time que a gente pode apresentar ao Brasil, com certeza o PSDB voltará a ter força, mas força especialmente por conta de suas convicções, de suas ideias e de suas posições bastante firmes. Presidente, diante desse caminho do meio que o senhor fala bastante aí, de não radicalização, né, e também de não apoio ao governo do PT, que tanto se prega pelo partido, é possível que Eduardo Leite seja o grande nome de um presidenciável? O pré-candidato do PSDB é o Eduardo Leite. Claro que ele vive esse drama todo lá no Rio Grande do Sul. Ele tem que liderar o Rio Grande do Sul na sua retomada, no seu reflorescimento, no seu renascimento, né, depois de tanta tragédia. Claro que eu tenho certeza que o Eduardo vai sair maior dessa crise lá, dessa dificuldade. E ele não vai ter tempo nem para falar em política agora, ele tem que cuidar da reconstrução do Estado dele. Mas eu creio que o Eduardo vai sair bem mais forte e ele continuará a ser o nosso candidato a presidente, pré-candidato. Qual seria o plano B, caso ele recua? Eu não trato de plano B. Plano A é ele. Entendi. Presidente, agora em relação às eleições agora das prefeituras, né, que teremos esse ano agora, como é que o PSDB está se estruturando diante desse cenário que vocês têm visto cada vez mais, assim, o partido às vezes perder antes mesmo das eleições para outros partidos, como União Brasil, por exemplo, e nas próprias urnas mesmo? Qual a avaliação que o senhor faz? O PSDB terá mais de 1.200 candidatos a prefeituras. Ninguém imaginava que a gente conseguisse chegar a esse tamanho depois de tudo que a gente perdeu. Eu visitei, nesse ano, 21 estados. No mês que vem eu completo o Brasil. E eu tenho hoje um diagnóstico bastante apurado da situação do PSDB no Brasil. E é incrível, as pessoas querem o PSDB, gostam do PSDB. Tem o PSDB como uma grife, como um partido que é desejado por muitos, porque é um partido que não está nos extremos e é um partido que entregou quando pôde, quando esteve no poder. Presidente, o PSDB ainda, o senhor falou bastante, fez uma avaliação, inclusive até reconhecendo que houve uma falha lá em 2000 e nas últimas eleições presidenciáveis, em 2022, para se ter um nome presidenciável para o PSDB. Mas agora o partido continua dividido ali, os bastidores se fala muito disso, de Aécio e Eduardo
e Eduardo Leite, né? Há uma divisão dentro do partido. Como vocês estão tratando isso? Não há mais. Havia uma divisão entre Dória e o Leite. Dória saiu do partido. O Aécio apoiou o Leite nas prévias. Aécio e Leite são muito amigos, meus amigos, e entre eles também há uma amizade sincera. Não haverá divisão no PSDB. Haverá unidade. Unidade com cidadania, provavelmente no futuro próximo com solidariedade. Estamos conversando com o PDT. Então é possível que a gente chegue ao final do ano muito mais encorpados do que a gente está hoje. Falando um pouco de Petrobras, presidente, na sua avaliação, essa mudança no comando da Petrobras é uma interferência do presidente Lula? Olha, é incrível como o PT gosta de interferir em tudo que é Estado, né? Estatal. Na nossa época a gente fazia o contrário, nós criamos as agências reguladoras para dar independência às empresas públicas e privadas no Brasil. Essa interferência não começa agora, ela começa quando o governo burlou a lei das estatais para indicação de políticos, de pessoas que não poderiam ser indicados por conta de quarentena. Felizmente agora o Supremo Tribunal Federal modulou essa questão das estatais, quer dizer, o que já está indicado fica, mas daqui para frente não pode mais. Quer dizer, vai ter que obedecer à lei das estatais, que exige muito mais rigor nas indicações para esses empregos que são muito importantes. Mais do que essa mudança na Petrobras, o que me preocupa é exatamente a ingerência do governo nos rumos das estatais brasileiras. Isso pode trazer prejuízos inestimáveis e, além do que, pode voltar a ter escândalos como nós tivemos no Petrolão, no Mensalão. Tudo que a gente não precisa no Brasil, não quer no Brasil, é que os escândalos voltem, que as estatais comecem de novo a serem tocadas para atender a pequenos grupos, para atender interesses que não sejam interesses de Estado, mas que sejam interesses outros, inclusive interesses ligados à corrupção. Presidente, quero lhe agradecer muito a presença aqui no nosso estúdio do SBT News. O senhor pode fazer as considerações finais, então, sobre o partido, os desafios que o partido tem a partir de agora, diante de umas eleições municipais e também, é claro, nas próximas disputas presidenciais também. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, lembrando que o nosso caminho não é nem a extrema-direita, nem a extrema-esquerda, nós temos um rumo certo, e esse rumo é o que pode ser melhor para o Brasil. A gente quer o melhor para o Brasil, já demonstramos esse nosso compromisso com o nosso país, independentemente de críticas, se nós somos isso ou aquilo, nós já tivemos aqui experiências bastante benéficas para o país e queremos continuar contribuindo com o Brasil. Obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado. A gente conversou ao longo da edição de hoje do Perspectivas com o presidente do PSDB, Marconi Perillo, que foi governador também de Goiás. Presidente, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Até a próxima oportunidade.